Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro ufológico de São Tomé das Letras. Meu nome é Diego Alberto Cúrio e sou uma pessoa que tenho contato extraterrestre há muito tempo. Vou compartilhar com você algumas das experiências e, como foi a chamada, né, tentar colocar uma análise da realidade, porque acredito que não só basta a gente, né, vivenciar uma experiência elucidada, uma experiência super legal, né? E a gente também quer entender, né, o que aconteceu. E a coisa aconteceu desde criança, sabe? Comigo é desde criança. Acredito que com muitos também que passaram o que eu passei, que vivi o que eu vivi também. Enfim, não sou eu uma única pessoa a ter esse tipo de experiência e esse tipo de contato, né? A ufologia clássica mesmo fala aí, tem diversos casos, enfim. Quando criança, passei por algumas experiências, assim, para mim foram terríveis, né? Aterrorizantes. Eu me lembro uma que até hoje eu me lembro, assim, bem claro na minha memória, que estava chegando de uma feira de utensílios domésticos em 63, nessa faixa lá do século passado, né? Bem das antigas. Então, e tinha uma feira lá que chamava UD, Utensílios Domésticos lá de São Paulo. Talvez alguns de poucos conheçam, né? Mas enfim, cheguei lá com um monte de amostra grátis, perfuminho da Johnson, aquelas coisas, fui deixar no porão de casa. Era um porão que entrava assim, embaixo da escada, descia, né, num plano inclinado, a escada era em cima, e lá no fundo do porão tinha uma porta. Para não ficar aquela coisa de encostar, né, o concreto lá, tinha uma porta lá que podiam guardar mais algumas coisas, enfim. E essa casa ficava lá na Bela Vista, em São Paulo. Gente, quando eu entrei lá, o pessoal tudo se arrumando para ir lanchar, aquelas coisas, eu fui guardar minhas coisas. Quando eu entrei no porão, aquela portinha do fundo, parecia que estava alguém querendo sair de dentro, assim, sabe? Tentando empurrar, porque havia algumas coisas bloqueando a abertura dessa porta um pouco mais no fundo do porão. E como se alguém quisesse ir lá assim sair. Nossa, gente, eu fiquei apavorado. Olhei aquilo, 5 anos de idade, mais ou menos, né? Uns 5, 6 anos. Enfim, gente do céu, saí correndo, fui perto da minha mãe, fiquei lá, nem falei nada. Aí, fiquei esperando sair alguma coisa de lá, não saiu nada, né? Fiquei apavorado. Gente, aquilo lá sempre me cafifou. Nessa mesma casa, alguns meses depois, eu estava com a minha irmã na Copa, né? Ali na sala de jantar, que é a Copa, havia uma porta assim de vidro, né? Que separava a sala de jantar de um jardim de inverno que tinha, assim, bonito, um jardim de inverno e tudo mais, né? Então você comia vendo o jardim, assim, né? Aquela porta de vidro, né? Gente, estava brincando de escolinha com a minha irmã. 6 anos, ela tinha 7, 8 anos, né? De repente, do nada, se materializou lá naquele jardim de inverno ali um ser, macacão vermelho, um cinto dourado, estatura mais ou menos 1,60 m, acredito eu, porque na época parecia a minha altura, ali mais ou menos eu calculo hoje isso. Gente do céu, aquele ser cor negra, ele olhou assim, olhou para frente, apertou no cinto, como se fosse um botão. Do jeito que ele apareceu, ele sumiu. Gente do céu, imagina, 2 crianças naquela idade, dos anos 60, vendo uma situação dessa acontecer, meu, fugimos, né, cara? Fugimos lá para cima, atrás dos meus irmãos. Aí, por coincidência, não sei o que aconteceu, eles estavam embaixo da cama, lá escondido. Aí falou, nossa, a gente viu alguma coisa lá, fantasma, aquelas coisas. Ah, eu não achei, aquela coisa de criança. Meus pais não estavam em casa, né, claro. E senão eles iam escutar essa história toda, né? Gente, ficamos lá escondidos, eu corri para um armário, fiquei lá aterrorizado, cara. Enfim, depois meus pais chegaram, todo mundo, né, como se nada tivesse acontecido. Aí, anos depois, já na minha adolescência, em 75, estava na praia do Guarujá, é uma cidade próxima de São Paulo, para quem não conhece, litoral de São Paulo, do lado de Santos ali, né?
e andava ali na Praia da Enseada, que é uma praia depois do centro, né? Tem a Praia das Pitangueiras, onde basicamente é a cidade, o centro, e um pouco mais afastado tem o bairro lá, Jardim Virgínia, onde a gente tinha casa, ali no meio da Praia da Enseada, uma praia enorme de 5 quilômetros. E ali na frente, assim, para o mar, tem duas ilhas. Uma que é uma ilha das Cabras, pequena, e mais ali para o fundo, né, assim, alto mar, tem uma ilha que é a Ilha da Moela, que tem um farol, que já sinaliza a entrada do Porto de Santos, os navios, né? Então tem o farol da Moela. Fim de tarde, com as minhas irmãs, a gente estava indo para o restaurante de um amigo, Rufino, muito legal, e ele e o restaurante, claro, está até hoje lá. E resulta, gente, que eu fiquei olhando lá, a gente estava esperando passar uma carona, né? Porque naquela época não tinha muito problema, que nem hoje, de criminalidade. Então ali no Guarujá também não tinha ônibus, a gente criança, 17 anos, 18, não, 18 tinha mais irmãs, eu tinha 16, 17, enfim. Aí pegando carona para ir lá para o restaurante, eu fiquei olhando assim, ali perto da Ilha da Moela, uma espécie de uma nuvem em forma de anel, circular assim, sabe? Aquilo me chamou a atenção, até porque aquilo começava a brilhar e diminuiu, brilhava e diminuiu. Eu achei que era a luz do farol, né? Porque o farol tem aquela luz que vai passando assim, 360. Só que a luz passava e depois que aquele anel de nuvem, né? Uma nuvem em forma de anel, circular assim, cara, ela iluminava. Aí eu fiquei que estranho, né, cara? Aí não tinha aquela sincronicidade, né, de iluminar. Quando passava a luz, que era o certo, né, cara, aquilo lá me deixou assim, daqui a pouco as minhas irmãs olharam assim também, né, a gente ficou olhando, não, minto, aí eu fiquei olhando aquilo, cara, aquele negócio parou e começou a vir na minha direção. Ela já estava quase chegando na cidade, né, ela parou assim, começou a vir na nossa direção, ali para a Baía da Enseada. Cara, eu parei e falei, cara, sabe quando você acha que é com você mesmo a história? Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, por que eu fiquei olhando para esse negócio? Por que eu fui olhar para isso? Meu Deus do céu. Na hora que eu estava pensando isso, minhas irmãs viram aquilo também, começaram a gritar, que é aquilo? Uma de cada lado estéreo na minha orelha. Bom, meu coração veio na boca, né? Por causa da coisa estranha, a coisa baixando, né? E aquela nuvem enorme, cada vez maior, porque estava baixa, a coisa estava baixa, meu. E aí, não sei se foi bom ou mal, mas de repente parou um cara lá que nem estava olhando o que estava acontecendo. A gente entrou no carro, uma carona, e já fomos mais do que depressa embora. Nem olhamos para trás. Quando voltamos lá para casa, de noite, todo o bairro falando do tal do disco voador que tinha passado, todo mundo tinha visto. À noite saiu no Jornal Nacional lá, o Jornal da Noite, que uma luz igual àquela, circular também, havia sido vista lá para o interior de São Paulo. Tentamos jogar no jornal lá, ligar, né, falar, a gente também viu, coisa e tal, mas depois que um vê, todo mundo vê, então, né, não tem tanta veracidade assim na época, enfim, né. E o fato foi que isso daí me deixou instigado, né, e disco voador, na hora, eu nem pensei em disco voador, cara, eu achei aquilo estranho, me deu um medo, cara, porque aquilo chegou, parou, começou a vir na minha direção, e estava tudo vazio, aquela época lá, dos anos 60, 75, lá o Guarujá era tudo vazio, né, então, gente do céu, olha, eu vou te contar. Aí, 75, a gente morava no Guarujá nessa época, fomos para São Paulo estudar, os irmãos foram para São Paulo, minha mãe ficou no Guarujá morando lá na casa, a gente alugou um apartamento em São Paulo. Aí, estava lá, em São Paulo eu tive mais condições de estudar todos esses fenômenos, porque naquela época não tinha internet, né? Então era tudo nos livros, biblioteca, né? No Guarujá nem biblioteca tinha lá, que tinha era aqueles livros de português, enfim, né, gente? Literatura, principalmente esotérica, ufológica, não existia. Lá no Guarujá, certeza que não. Mas, cara, em São Paulo, aí eu já tive mais acesso a informações, a revista Planeta, enfim, aí já tinha uma revista OVNI também, que era, na época, tinha a revista UFO estava sendo lançada, enfim. Gente, aí você começa a ver aquelas coisas, né, se interessar,
comecei a ler a respeito também já das experiências anteriores que eu tive de espíritas, espirituais, de entidades. Eu tive uma experiência terrível também acho que alguns de vocês já devem ter sentido, né? Alguém sentar na tua cama no meio da noite, você olha, não é ninguém. Cara, o que é aquilo, né? E ainda mais que eu estava dormindo, veio uma mão naquela noite lá, assim, fez assim, cara, para olhar. Eu era criança, eu fiquei apavorado com aquilo. Enfim, essas experiências todas acabaram já na minha adolescência, lá já para 17, 18 anos. Me interessei pelo tema, fiquei estudando fantasma, gostava dos filmes de fantasma, do Drácula, aquelas coisas, Vincent Price, o Hitchcock, né? Cara, e aquilo começou a me chamar muita atenção. E fui lá ler também sobre espiritismo, né? E achei lá sobre aquelas sessões espíritas que o ectoplasma sai da boca da pessoa, se materializa uma entidade lá, provavelmente já desencarnada. Cara, aquilo lá eu nunca vi acontecer, também não fui atrás, mas acho extremamente interessante aquilo, né? E porque eu tinha estudado sobre fantasma, né? Achei que poderia ser fantasma, uma coisa dessa, ectoplasma. E, enfim, né? Passei por várias experiências e estudei várias coisas. Fui em Umbanda, aquelas chama terreiro de Umbanda. Depois frequentei por um tempo mesas espíritas lá, que chamam mesa branca. Não é a minha praia, aquilo não foi a minha praia. Nada contra, cara, achei muito legal, o pessoal ficou orando, aquelas coisas. Tive uma experiência um dia, e eu preciso confessar, eu tenho medo de fantasma. Gente, assim, olha, eu sei que é complicado, mas eu tenho medo de fantasma. E eu, sabe, assim, hoje eu entendo, né, mas isso talvez não me apavore tanto, eu já vi tantas outras coisas, né, mas eu me lembro que um dia eu fui numa mesa branca lá, aí eu não queria, né, a minha amiga que me levou lá, falou, ó, eu vou sentar na mesa, você fica lá nas cadeiras, né, e só fica lá, mandando uma energia aqui, né, na época eu já tinha contato, extraterrestre, eu vou contar essa história. Aí, cara, o dono lá da mesa, lá, o guia espiritual lá, olhou pra mim assim, cara, falou assim, você! Pô, no meio de um monte de gente, né? Eu falei, não deve ser comigo, eu nunca vim aqui, cara. Aí daqui o pessoal tudo assim, ali foi abrindo assim, o cara, não, mas você, cara, sabe quando abre assim a fileira de gente e resulta que era comigo mesmo? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz agora? Aí falou, vem aqui. Eu falei, né? Eu falei, eu não vou desrespeitar, né? Aí falou, você vai sentar aqui do meu lado na mesa. Eu falei, meu Deus, eu nem sei o que fazer aqui, se pode cruzar a perna, não pode. Gente do céu. Aí eu olhei para minha amiga, que ela falou que eu não podia sentar na mesa, o cara me convidou. Fiquei numa saia justa, gente do céu. Aí fizemos as orações e tudo mais, cada um pegou uma coisa, né? Todo mundo depois da oração, cada um falou que tinha visualizado, visto no plano espiritual, não sei o quê. Eu não sabia nem o que falar. Naquela época eu já tinha contato extraterrestre. Mas olha só que interessante. Aí, cara, uma pessoa fala, vi os anjos, vi uma entidade espiritual que mandando energia, aí foi correndo, cada um falando uma coisa, né? Cara, eu só tinha visto, assim, na minha concentração, né, fiz uma oração, né? Sabe, tudo azul assim na minha mente, tudo azul, cara, tudo azul. Aí eu falei, o que eu vou falar? Eu falei, olha, eu vi uma energia azul, era o que eu ia falar, né? Gente do céu. Aí todo mundo falando. Aí uma pessoa antes de mim vira para mim não, vira para todo mundo e fala, o cosmo estava todo azul, eu vi só luz azul, energia azul, azul. Falei, a mulher tirou as palavras da minha boca, agora eu vou falar a mesma coisa, vão achar que eu repeti. O que não é, meu? Cara, eu olhei assim, e aí na minha vez eu não sabia nem o que falar, eu falei, eu também vi, eu vi o cosmo todo azul. Cara, então essas experiências que algumas pessoas falam, oh, tá vendo, você já tem percepção, coisa e tal, mas eu não me sentia à vontade, porque não era minha praia, né, gente? Em 76, isso já aconteceu lá para os anos 77, né? Em 76,
um ano antes, por isso que eu já falo que eu já tinha contato. Essa minha amiga me levou nessa mesa branca justamente porque eu sabia trabalhar com essas energias, contato e tudo mais. Em 76, eu estava morando já em São Paulo, né? 75 eu estava lá no Guarujá, 76 vim para São Paulo. E aí tinha uma turminha que se encontrava ali no Jardins, eu morava ali perto do Parque Ibirapuera, chama Jardim Paulista, né? A gente chamava de Jardim, que é mais chique, né? Mas enfim, ali no Jardim, sim, acabei conhecendo uma galera da escola, o pessoal que morava ali no bairro. A sábado à noite, sexta à noite, se juntava tudo na frente de uma lanchonete lá na Pamplona, né? Lareiras, tudo mais, que tem até hoje. Enfim, acho que tem. E toda a turma lá que vão fazer sábado à noite, vai ter festa, um vai comer, outro vai fazer não sei o quê, vai encontrar namorado. E a galera também que descia fazia surf, era um pessoal também que tinha casas na praia, a gente descia muito para fazer surf. Enfim, e um dia indo para essa. Não é, eu ia falar reunião, mas não é reunião, né? Entendeu? Indo para esse lugar onde a gente se reunia, encontrei um amigo meu, o Marco Antônio Pitoco. Aí eu falei, tá indo lá para o Lareiras? Ele falou, não, tô indo aí numa reunião que vai ter no meu prédio, na casa de uma amiga, que o primo dele chegou do Peru. E ele vai falar sobre o cosmo, sobre astronomia, vai falar sobre disco voador extraterrestre. Eu falei, cara, que interessante, eu vi um disco voador ano passado. Ele falou, vamos lá, você vai conhecer o cara. Eu falei, então vamos. Aí fui lá no prédio dele, ali na Franca com a Avenida 9 de Julho, 76. Aí fui lá, tinha uma galerinha, umas meninas, um pessoalzinho, umas 10 pessoas, mais ou menos, na sala ali, né? Acho que não chegava nem a 15, mas enfim. E alguns eu conhecia, outros acabei conhecendo na hora. Conheci a Pamela, que era a dona do apartamento, e aí chegou o primo dela, vindo do Peru, que era o Carlos Paz Wells. Alguns de vocês já devem conhecer ele, né? De Mission Rama. Então ele chegou, encontrou com aquela turma, todo mundo olhando para a cara dele, todo mundo querendo saber as histórias de disco voador, né? E, enfim, aí ele entrou, oi, tudo bem? Ele falava espanhol, recém-chegado do Peru, tinha chegado aquele ano mesmo. E ali sentamos para nos reunir. Era o dia 19 de março do ano de 1976. Já era por volta das 7, 8 horas da noite. Enfim. Aí ele sentou, falou, quer dizer que vocês querem saber da história? A Pamela, porque a Pamela também tinha vivido lá no Peru algumas experiências de contato, né? Porque eu contei aqui para esse pessoal que é amigo meu, se interessaram, falei que você estava chegando, que você também tinha tido esse tipo de contato, experiências. E aí ele começou a nos relatar, mostrou-nos o livro SOS à Humanidade, do JJ Benítez, das experiências que tiveram em 74 e 75 lá no Peru. E o Benítez, que era um repórter do jornal de Bilbao, né, Gazeta de Bilbao, lá na Espanha, tinha feito todo um documentário e acabou escrevendo o livro. Esse livro foi o que originou, né, vamos dizer assim, todas os outros livros do JJ Benítez, né, que ótimo escritor, tudo mais, enfim. E lá o Carlos contando do contato extraterrestre, da nave, de portas dimensionais, cara, aquilo uma história impressionante, uma aventura. E eu falei lá, cara, eu vi um disco voador lá, era como se fosse um anel, tipo, como se fosse uma fumaça daquele cigarro que faz bolinha, né, de fumaça, assim, só que brilhava, diminuía, contei toda aquela história. Essa nave é de Ganímedes. Eu olhei, de Ganímedes? Eu falei, o que é isso? Ele falou, Ganímedes é uma lua de Júpiter. Aí, nem sabia, né, cara? Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou, tem esse. Aí mostrou lá no livro um monte de outras naves, mostrou um ecograma lá de um sonar, né? De um barco de pesca com um desenho do disco voador lá pousado no solo submarino lá, contou a história dele. Impressionante, impressionante. Realmente foi bem documentado e, enfim, eu vi que não era ladainha, não era charlatanismo, né? Me empolguei, né? Aí ele falou, se vocês quiserem, a gente pode se reunir aqui uma vez por semana e conversar, fazer algumas comunicações, né? E falar da confederação. Foi aí que ele começou a falar da Confederação dos Mundos, né?
e da Irmandade Branca, que era essa a turma que ele se mantinha contato. Contou do IPRE, isso tem no livro dele, no Semeadores de Vida, para quem quiser, no SOS da Humanidade também, no Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, que era do pai dele. O pai dele e a mãe dele já eram pessoas ligadas nisso daí. Então ele cresceu dentro disso, né? De histórias, de testemunhos de pessoas, tanto é que o contato dele se originou por causa do testemunho lá de um congresso, né, que teve no Peru em 74. Tá, na literatura é muito legal vocês lerem também. E, enfim, aí começamos lá, né, Missão Rama, porque ele basicamente foi um dos fundadores. Com esse primeiro grupo começamos a conversar, a fazer psicografia. Ele começou a falar de como tinha sido o passado da Terra, aonde entrava a Confederação dos Mundos, com quem ele se comunicava, como era um processo de comunicação, a princípio psicográfico, depois vinha naturalmente a telepatia e enfim, alguns fenômenos também que se ocasionavam, né, dentro dos experimentos, tipo projeções, né, mentais e projeção também energéticas, né? Eu tive uma experiência dentro de casa à noite também, muito interessante. Estava estudando à noite, fazia edificações, estava fazendo as plantas, né? Nada com computador, papel vegetal, né? Caneta nanquim, aquelas coisas, né? Eu estava com esse amigo meu, também estudava desenho, né? E aí os dois lá na madrugada fazendo os trabalhos, porque era mais tranquilo. Cara, de repente começou uns barulhos esquisitos dentro de casa, não tinha ninguém, só estava eu e ele, o pessoal tinha viajado. E, e aí eu falei, que barulho esquisito, só estamos a gente no apartamento, né? Aí fomos lá no quarto, parecia sapateira lá, o sapato mexendo. Falei, cara, coisa esquisita. Aí, cara, já se reporta a infância, aquelas coisas todas. Eu falo, meu Deus, aí não é questão de telepatia, que até hoje eu não engoli, né? Acho que vocês também não. Aí voltamos lá, aí daqui a pouco, quando a gente estava ali saindo do quarto, caiu as panelas lá na cozinha, né? Um apartamento pequeno. Falei, porra, meu. Falei, deve ser acomodação de massa, né? Sei lá, aquela história. Aí o Paulinho olhou para mim, eu olhei para ele e falei, vamos voltar a estudar. Sentamos lá, tinha um lustre bem em cima da gente, assim, iluminava a mesa, né? Cara, aquele lustre pendurado ficou mexendo assim, começou a mexer assim. Cara, a gente olhou ali e falou, cara, tá demais, né? O Paulinho falou, cara, acho que é coisa de espírito. Eu já falei que, meu, com essas experiências que eu tive lá, terrorizantes, eu já não estava gostando da história. Aí o Paulinho falou, vou rezar. Ele era espírita, vou rezar. Eu falei, reza aí. Aí me deu uma luz. Falei, vou perguntar se não é esses caras extraterrestres que a gente anda tendo reuniões aí com o Carlos Paz, fazendo psicografia. Eu fazia muita psicografia, né? 3 vezes por semana, eu mais um amigo meu. Paulinho não curtia muito isso daí não, né? Mas o fato é o seguinte. Aí quando eu levantei da mesa, fui um pouquinho mais afastado atrás da coluna ali na sala de estar, né? Cara, aí eu perguntei mentalmente, são vocês que estão aqui? Se são vocês, me dão um sinal. Cara, aí no canto do apartamento, ali das paredes, um pouquinho mais escuro, começou a aparecer uma energia, uma concentração de luz, de energia, e que começou a se formar um vulto, um busto, como fosse daqui do peito para cima. Gente do céu, comecei a olhar, chamei o Paulo e falei, cara, o que é aquilo ali que você tá vendo? Ele falou, não, tô vendo, cara. Aí os dois assustados, aquilo, sabe, se materializando lá, deu o formato de um rosto com o cabelo até aqui. E eu, assustado, imagina, né, cara? E com aquele histórico lá, meu, eu peguei e saí correndo, né? O Paulinho atrás, saímos correndo. Aí fomos buscar o Carlos Paz, que estava tirando xerox lá também, dos livros, para a gente ter uma matéria de estudo. Aí contei as experiências, já era, cara, era meia-noite e meia, já era tarde da noite, quase 1 da manhã. Voltamos lá, não tinha nada, até a porta a gente deixou aberta. Meu, e assim foi indo. Ele falou, não, isso acontece, eles às vezes se apresentam dessa maneira. Eu falei, pô, cara, que jeito de se apresentar, né? Porque nas psicografia já começou a vir aquela rabisqueira e já começava a sair algumas letras. As primeiras palavras foi o nome dele, chamava Godard. E falou Godard e Apu. Foram as primeiras palavras que saíam na psicografia. Eu falei, cara, que louco. Para quem conhece a psicografia, é como se fosse um impulso aleatório à sua vontade, à sua mente. E realmente vem o braço, né, e sai como se fosse um
um extensor assim e vai automaticamente saindo um monte de escrita, né? Mas não é aquilo que você pensa, é uma coisa diferente. É como se fosse um pensamento que não é seu. Isso já na telepatia, porque na psicografia a mão disparava, ficava quente, aquilo disparava, ia saindo em formas de letra. E mais louco, não saía assim do tamanho da folha, do caderno. Então quando chegava no final, voltava, chegava no final, voltava. Ela atendia, obedecia os limites do caderno, essa psicografia. Um monte de letra, até que foi se aperfeiçoando e vindo as palavras, as letras e as palavras. Acredito eu que é um estímulo externo na sua mente, que até o teu cérebro, o seu cognitivo, a sua mente intelectiva conseguir decifrar o que é esse estímulo externo, que vem por outros sensores, não pelos nossos 5, né, sensores, né, olho, cheiro, tudo mais. Então, ela conseguiu estabelecer uma conexão de leitura e foi se aperfeiçoando, e isso te leva a uma telepatia. Através dessa telepatia, a gente começou a marcar saídas de campo, dia, data, né, hora e local, próximo de São Paulo, tudo mais. Aí já tinha uma turma maior, o Carlos Paz tinha convidado um pessoal a fazer reuniões, né, maiores, e fomos fazer algumas práticas de campo. A princípio fomos também, as primeiras foram no litoral norte de São Paulo, 76, aquilo não tinha nem estrada, era muito ermo. Ali eu tive as primeiras experiências, a gente viu as sondas, algumas luzes, que diziam que eram as naves, né, bem distantes, bem distantes assim, fazendo evoluções. A gente falou, não, eu tinha visto aquela nave super baixa no Guarujá, eu achei que a coisa ia ser naquele naipe, né? Mas não. Enfim, aí algumas saídas que a gente chama prática de campo, essas saídas se distanciando dos grandes centros, né, para ficar um pouco mais afastado, um lugar mais ermos, né, e a gente tem um momento assim sozinho, que a gente fala que é o autocontrole, né, olha o nome que dão para coisa, autocontrole. Aí podia ser o canto da meditação, né, vai se encontrar, né, autocontrole. Tem que ter autocontrole mesmo, para ficar numa quebrada lá sozinho, cara, com umas coisas esquisitas acontecendo, meu irmão. Eu comecei a escutar alguns passos, alguns, né, falei, meu, e não tinha ninguém, né, e depois vinha na mente assim, ó, né, fica calmo, tranquilo, no meio lá do nada, você escutar passos ao seu redor, você não vem do nada, você vai ficar tranquilo? Eu não fiquei, eu não fiquei. Cara, aí tudo bem, aí pintou umas sondas, aparecia aquelas sondas, o pessoal chama de canepa, e uma coisa que foi muito legal, o Pitoco, aquele que eu encontrei lá, que me levou nessa história aí dessa reunião, ele visualizou, foi no primeiro campo que a gente foi lá para a prática de campo lá em Juqueí, que foi um caos chegar naquele lugar, mas enfim. Na noite ele visualizou um triângulo para cima, um triângulo para baixo, a estrela de 6 pontas, como os 2 triângulos sobrepostos, né? E um tridente. Aí ele falou pro Carlos Paz, cara, eu visualizei isso na praia, se energizou lá, e do mesmo jeito que aquela materialização lá energética que criou o busto, né? Da cara do Godard. Depois eu fiquei sabendo que era o Godard, né? Que ele falou, era eu lá, que eu mostrei quem eu sou. Eu achei muito louco aquilo, né? Já quando a telepatia começou a engrenar, né? O Tico e o Teco começaram a se encontrar na minha cabeça, cara, aí então as coisas começaram a andar legal. E foi muito intenso, muito intenso. De repente, o Carlos Paz falou, aquela simbologia da Confederação dos Mundos, né? E eu falei, nossa, muito legal isso, né? E interessante que depois ele falou que isso aí, por exemplo, assim, que o Carlos Paz não somente teve um monte de experiências, contato físico, passou na Xandra, inclusive numa das Xandras ele foi para outro planeta, né? O Sisto, o irmão dele também, são 2 irmãos, Sisto Paz e Carlos Paz, né? Eles que deram origem à Mission Rama. Eu entrei em Mission Rama em 76, cara, eu fui sair só em 1997 daquilo. Passei por muitas experiências, fizemos bastante grupos, fui instrutor da galera, assim como o Carlos me orientou, também fui instrutor, e os extraterrestres também. Fazíamos comunicações telepáticas, fomos a práticas de campo, saídas.
Então, uma delas muito legal, de Serra Negra também, em novembro de 76. Imagina, eu conheci ele em março de 76, em novembro, depois de fazer já algumas práticas de campo e ter visto algumas coisas no litoral do norte lá de São Paulo, fomos para Serra Negra. Aí foi o pessoal da faculdade e o pessoal do Lareiras, lá ele conta até no livro isso. Aí o cara, naquela noite lá, chegamos no lugar, falou, o lugar é esse aqui, uma montanha, antes da cidade. Ficamos lá, subimos uma montanha, naquela época não tinha esse problema de bandidagem e tudo, né? Enfim. Aí ele falou, 7 horas da noite começa a prática de campo com avistamento. Eu olhei assim, né? Cara, né? Dito e feito, cronometrado às 19 horas. Eu tava do lado do Carlos Paz, cara. Aí passou lá uma luz, mas ela piscava aqui, piscava aqui. Sabe, a gente olhou assim, falei, será que é avião? A primeira coisa que você pensa, né? Daqui a pouco ela parou, subiu, desceu, voltava, ia para lá, parava, sabe, de novo, voltava. E ficou circundando a gente lá a noite toda. E cada vez a noite descendo mais. Cara, ali, eu te falo, meu, sim, eu não sou nenhum corajoso, né, cara? Assim, aí no autocontrole, o pessoal, pô, eu tive um contato físico, pô, viu essa terrestre lá, pô, a nave passou muito perto de mim, parou, iluminou e foi embora. E aí eu escutando aquilo lá e a minha vez chegando, né? Aí a gente ia fazer a abertura de grupos de Missão Rama no Brasil. Já tínhamos ali umas 20 pessoas, né, contando todo mundo. Então o Carlos queria fazer que nem no Peru, abrir grupos. Inclusive íamos lá no programa do Flávio Pereira, que era o programa Inteligência da TV Gazeta, que tinha também, a Leonora Mendonça fazia o programa junto com ele, tive altas experiências com a Leonora Mendonça, já vou contar. E reuníamos na Rua Banibas, lá que era basicamente onde era a escola do Carlos, do Flávio Pereira, né? Então se reunia um monte de contatado, militares, o general Brandini, cara, caso do show lá. Então toda semana a galera se reunia lá e cada um contava um caso. E o Carlos ficou contando o caso dele, foi uma coisa excepcional, e é excepcional, é muito legal a história. E de Rama, né? E naquela noite em Serra Negra, eu descia o morro lá e aí o extraterrestre, na minha mente, eu estava muito assustado, né? Falei, tranquilo, tranquilo. Aí eu falei, olha, eu só vim aqui, vi as naves passando muito baixo, realmente eu sei da existência, do compromisso que vocês estão aqui, viemos através de comunicações telepáticas e legal, então se precisarem de mim para a gente fazer esses grupos, ter essa abertura de novas pessoas e orientar assim como fui orientado, podem contar comigo, não tem problema, muito obrigado, eu estou lá em cima, né? Peguei, virei as costas e fui embora, né, cara? Daqui a pouco chegou o Carlos Paz lá, né, do lado da fogueira, a gente tinha feito uma fogueira, naquela época podia, hoje não, né? Naquela época podia fazer uma fogueira bem ali, né, bem cercada de pedra para não queimar o mato lá em redor, né? E, cara, aí o Carlos vira para mim e fala assim, que foi que você falou para eles lá embaixo, que eles falaram para você voltar? Eu falei, meu Deus, né? Eu falei que estava tudo bem, que podia contar comigo, que eu tô aí à disposição. Aí ele falou, eles não entenderam direito. Eu falei, pois é, cara.